Olá, meus amados, graça e paz, graça eterna, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma palavra, mais uma reflexão da graça de Deus. Obrigado vocês aí nos comentários, obrigado vocês aí que estão sempre conectados aí conosco, tá bom? Deixa teu like, compartilha à vontade, comentem, façam tudo aquilo que vocês sabem que é bom para a gente compartilhar, para que a plataforma divulgue melhor aqui as nossas mensagens, tá bom? Vamos que vamos. Este é o tema. A salvação e o lavar regenerador era para o céu ou aqui para a terra? Interessante, né? A salvação bíblica era para a morada no céu ou é para uma vida aqui na terra? Isso é interessante porque a maioria das religiões, né, ou a religião de um modo geral, prega que a salvação ela é para você ir para um outro plano, depois que deixar aqui esse plano terreno. A vida eterna não necessita de uma salvação, porque ela é eterna. Os filhos de Deus são eternos, porque o Filho de Deus não é a carne que precisa da salvação. O Filho de Deus não é a alma, a mente, que precisa de uma salvação por meio de uma renovação e uma regeneração, uma transformação. Então a alma, que é o nosso psique, é o nosso intelecto, sabe? A racionalidade, o entendimento, ela precisa de uma salvação. E essa salvação, ela vem por meio do conhecimento de Cristo, por meio do Evangelho. O Evangelho salvou a nossa alma e a nossa mente. O Evangelho, a graça de Deus, está salvando a mente daquele que nos ouve e dá crédito a essa palavra. Salvando de que, irmão Elcio, dentro do nosso contexto? Salvando de todo engano, salvando por meio de uma educação, por meio de uma orientação, por meio de um ensino, para nos libertar de tudo aquilo que nós tínhamos como verdade absoluta em nossas vidas. A salvação de Cristo hoje também, ela vem para nos livrar de certas situações, certos ambientes inapropriados para um filho de Deus, nos dá livramento. Então, assim, a salvação por meio da graça, porque a graça de Deus, disse Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E qual é a salvação empregada ali? Versículo 12, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século. Então, observe que a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, no versículo 11, Tito 2:11, a salvação ali é a aplicação do versículo 12, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências desse presente mundo. Então, a salvação ali era um livramento de uma situação. Atos 16:31, quando Paulo e Silas, depois da oração da meia-noite, ali perto da meia-noite, onde os cárceres se abriram, e ali o soldado romano ia tirar sua própria vida. E aí Paulo brada, não, estamos aqui, não te faça tal mal. Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Falando para aquele homem, para a casa daquele homem. E não para a gente pegar hoje e trazer para o nosso tempo, para a nossa família. Não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu e a minha casa será salva. Não, ali a salvação ali era livramento para aquele homem.
que estava a ponto de dar cabo da sua própria vida, porque ele se sentia culpado, né? Porque os prisioneiros haviam saído ali. E ele achou que Paulo e Silas também tinham ido embora, tá? Então, a gente vai entender que o lavar regenerador, a salvação pelo lavar regenerador do Espírito, não se aplica a uma salvação para morada eterna no céu. Se aplica para uma vida em Cristo aqui na terra. A salvação também se aplica quando Jesus de Nazaré disse lá em Mateus 11, 28, crê no Senhor Jesus. Aliás, Mateus 11, 28, onde Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí, uma salvação. Então Cristo estava propondo um descanso, uma salvação para a alma. Eu vou aliviar vocês. Eu vou salvar vocês. Salvar vocês de quê? De todo aquele contexto do tradicionalismo, do legalismo mosaico, daquele ministério de condenação e morte. Cristo estava livrando aquele povo das sentenças da lei, da condenação que havia na lei, das maldições que havia debaixo da lei, por eles não cumprir. É isso que está escrito em Gálatas 3,13. Ele levou no madeiro as maldições. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo levou as maldições que havia na lei, salvação para o seu povo. Por isso que Paulo disse que ele não anulava a graça de Deus, porque se a justiça viesse, procedesse da lei, seguia-se então que Cristo morreu em vão. Então, ao anular a graça, eles estariam tentando se justificar pela lei, mas a graça se manifestou trazendo salvação da lei. Então, olha que interessante. A salvação pelo lavar regenerador não era para o céu, era para a terra. Olha lá, Tito, preste muita atenção, Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, olha o emprego do verbo, nos salvou, dizendo Paulo, não é que iria salvar, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, houve um lavar regenerador da parte do Espírito, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Bom, se Paulo está dizendo aqui nos salvou, então salvar aqui não era salvar depois que morresse. Você parou para analisar? Salvou, Paulo disse, no tempo presente. Eles estavam ali salvos. Então, se eu digo hoje, eu estou salvo pelo conhecimento da palavra, eu não serei salvo, eu estou salvo. Mas o religioso, o sistema tradicional, eles aplicam a salvação para depois da morte. Não, eu estou lutando aqui em vida, eu preciso jejuar, me consagrar, buscar a Deus no monte, estar aos cultos nas igrejas, para quando eu morrer, Cristo me salvar. Não faz sentido. Porque quem vai para o céu não é a tua carne, não é a tua alma, o teu entendimento que carece dessa salvação. Lembra quando Pedro começou a pregar e 3.000 almas se renderam ao Senhor? Lá em Atos dos Apóstolos. Então, quando aquelas almas se renderam ao Senhor, aquelas almas foram salvas. No sentido de terem saído debaixo de um escravagismo e estarem agora seguindo os padrões de Cristo. Vivendo livres. A liberdade em Cristo é uma salvação. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou.
E não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de servidão ou de escravidão. Por quê? Porque eles já tinham sido salvos daquela condição anterior. E não era para eles voltar para lá. Então, a salvação que se perde não é a salvação eterna, porque o que é eterno não se perde. A salvação que se perde é a salvação mediante o não praticar os ensinamentos de Cristo. Você deixa de praticar a palavra, o Evangelho de Cristo, então você perdeu essa oportunidade de viver como um salvo na terra, não é no céu. Então Paulo diz, permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou, mas não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão. Por quê? Porque essa salvação era mediante o conhecimento que veio por meio de Cristo, mediante a sua graça. Agora, tinha aqueles que retrocediam. O escritor dos Hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo, 10, 36 ao 39, ele diz assim, porque necessitar de paciência e um pouquinho de tempo que há de vir virá não tardará. Eles estavam na expectativa da vinda do Senhor, da manifestação do Filho do Homem. Paulo falando para os Hebreus, tá? E aí Paulo continua a dizer, porque o justo viverá da fé, a fé na palavra. E se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí disse Paulo, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Então observe que aquela salvação da alma, eles poderiam perder, eles poderiam retroceder e se perderem novamente. Mas não é a salvação eterna ali, é a salvação da alma. Entenderam, abençoados? Então, Tito capítulo 3, versículo 4, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Não tem a ver com a salvação para morada eterna, tem a ver com a salvação para uma qualidade de vida em Cristo, mediante o lavar da regeneração pelo Espírito Santo, para uma vida, como disse Paulo aos Romanos 5,17, e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus, vivendo como salvos. Jesus disse, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então é viver salvo de uma ignorância, por meio do conhecimento da verdade. Olha outro texto, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha que interessante. Que nos salvou. Não é que vai salvar, não é que vai segurar a tua salvação para quando você morrer. Não! Presente. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Viu? Que nos salvou. Houve um salvar regenerador pela lavagem, pela água limpa da palavra. É isso que o apóstolo estava falando. Estamos salvos. Você está salvo para viver como salvo. Você não está lutando para conquistar uma salvação. Às vezes eu vejo algumas pessoas, por falta de conhecimento, né? Principalmente quando alguém está perto de vir a óbito. Olha, aceite Jesus, aí vai lá, chama o pastor batiza aquela pessoa que está ali enferma. Não, agora ele entregou a vida para Jesus, agora se ele morrer ele está em paz, porque ele vai para o céu. Imagine, abençoado. Ignorância. Quem vai para o céu não é aquela carne que vai para o pó. Quem vai para o céu é o Espírito que veio de Deus e voltará para Deus. Isso não depende de quem quer, de quem corre. Os filhos de Deus, eles naturalmente creem em Jesus. Não depende da igreja evangélica. Meus irmãos amados, vocês da tradição religiosa, imagine se Deus ia condicionar a salvação eterna, a vida eterna, à igreja evangélica. Jesus nunca fundou a igreja evangélica. Jesus nunca fundou instituição nenhuma. Jesus não tinha religião. Jesus não era evangélico. Tá, abençoado? Jesus não era cristão. Cristão eram os seguidores de Cristo. Jesus, ele era o Cristo.
Ele é Cristo, sobre tudo e sobre todos. Ele era ali a manifestação do Filho do Homem, o Filho de Deus. Então, a salvação eterna não depende de alguém que está perto de vir a óbito, aceitar Jesus ou ir para a igreja, ou o pastor fazer uma oração para aceitar. Não existe isso. Quem é filho no Espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então você pergunta a alguém, pergunta a um filho de Deus que está ali próximo à sua morte, que está ali, né, debilitado. É claro que ele crê em Deus, porque ele é um filho de Deus. Ele confessa a Cristo porque ele é filho de Cristo, ele é filho de Deus. Ele é filho do Pai, né? Desculpa aqui a redundância. Então, assim, a vida eterna já lhe pertence porque é uma garantia, é uma bênção do próprio Pai. Agora, ele não teve uma vida como um salvo. Ele não viveu como salvo na terra. Ele viveu no engano, nas práticas religiosas X ou Y, vivendo a sua própria vida, andando naturalmente pelos próprios critérios, por suas próprias escolhas, por suas próprias vontades, né? Apanhou, bateu, sofreu, caiu, levantou, então ele viveu assim. Agora, um salvo de Deus, um filho de Deus que teve o lavar regenerador do Espírito, que recebeu o entendimento da graça, ele vive prudentemente, ele vive atento, ele vive, sabe, com cuidado, ele é disciplinado pelo Espírito, ele é orientado por Deus, ele está ouvindo a voz de Deus, ele está caminhando mediante a orientação do Pai, ele não está andando como um rebelde de qualquer jeito. Mas não é para que depois da morte ele venha para o céu. É porque ele é um filho de Deus. E ele recebeu aquela palavra que o salvou de situações. No nosso caso, nós fomos salvos primeiramente de um segmento que nós... da forma que nós vivíamos, né, sem conhecimento de Deus. Depois nós fomos para a religião, a graça de Deus veio e nos salvou de todo engano religioso. Engano esse que eu acabei de relatar aqui. De aceitar Jesus como se Jesus fosse uma mercadoria barata, que é você que decide levar ou não levar para casa. Não é assim. Foi Ele que nos escolheu, Ele nos elegeu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, abençoados, o lavar regenerador, a salvação pelo lavar regenerador, é para uma vida aqui na terra e não no céu. O céu já está garantido para quem é de Deus. E acabou. E ser de Deus não está condicionado à religião X ou Y. Se você deu a cabeça para o pastor orar, para o padre benzer, não importa isso. Isso diante de Deus não conta como nada. Não consta, né? Olhe o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Olha a salvação. Em que aspecto Jesus se manifestou para salvar? Mateus, capítulo 1, versículo 21. Falando de Maria, ó. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Qual era o pecado do povo de Jesus? Quem era que o povo de Jesus? Quem era que o povo de Deus no antigo pacto? Jesus estava nascendo para cumprir a lei. Então o povo de Deus no antigo pacto eram os judeus. E aquele povo vivia como? Aquele povo vivia debaixo da transgressão, debaixo do pecado. E ela dará luz, Mateus 1:21. E ela dará luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então a salvação aqui era dos pecados. Eles transgrediam a lei, eles estavam em pecado. Aí Jesus veio cumprir a lei para os libertar daquele pecado. Aí Paulo disse em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E onde abundou o pecado na lei, superabundou o favor, a graça de Deus. Então Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados, que era a transgressão da lei. Aí Paulo disse: o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo
da graça de Deus. Então Jesus salvou aquele povo que estavam vivendo debaixo do pecado, na transgressão da lei. Olha Lucas 19, versículo 8 aqui, falando de Zaqueu também. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis, Senhor, que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, Zaqueu começou a barganhar com Deus, achando que salvação era mediante merecimento. Aí ele começou aqui a querer barganhar com Deus. Eu dou aos pobres metade dos meus bens, porque tem gente que é assim, né? Senhor, eu quero ser salvo, então eu dou aos pobres o que eu tenho, eu vou dar sopa debaixo dos viadutos. Senhor, eu vou jejuar. Senhor, eu vou buscar o Senhor no monte. Senhor, eu vou para a igreja evangélica. Senhor, o que é que eu preciso fazer, Senhor? Eu vou me virar nos 30 aí porque eu quero a salvação. Talvez essa tenha sido a mentalidade de Zaqueu. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu retribuo quadruplicadamente, eu retribuo quatro vezes mais. Então, Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Uau, Zaqueu, então você me pressionou? Aí Jesus disse, agora eu vou te salvar. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e a partir de agora eu faço uma aliança com o Senhor, que eu vou estar na tua casa de oração. Uau, Elcio, você agora me surpreendeu, você conquistou a salvação. Seria assim? Não. Aí Zaqueu disse tudo isso a Jesus. Versículo 9. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Ser filho de Abraão significava que era um filho de Deus, que era o filho do patriarca. Porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar, porque o Filho do Homem veio, melhor dizendo, buscar e salvar o que se havia perdido. Então quem era Zaqueu? Um filho de Deus que estava perdido no seu entendimento, perdido na sua caminhada, sem rumo e sem direção. Jesus chegou na casa dele, organizou a casa dele. Quando Jesus chega na nossa vida, quando eu digo Jesus chegar, é o conhecimento de Deus chegar na tua vida. Você começa a organizar a tua casa. Você começa a entender muitas coisas, você começa a mudar o teu comportamento como um filho de Deus, você começa a colocar a casa em ordem. Lembra quando Deus falou para aquele rei, por meio de Isaías? Põe tua casa em ordem, que morrerás. Era para ele colocar a casa em ordem. Talvez tivesse ali uma bagunça, coisas mal resolvidas, discussão com a mulher, intriga na família. Vai resolver aí. Você vai morrer, não vai levar nada. Se organiza aí, se acerte aí com o teu próximo. Organiza aí a tua casa. Mas não era para ele fazer aquilo, porque talvez se ele fizesse aquilo, ele mereceria o céu. Não. Ele era um filho de Deus, falando do rei. Mesma coisa era Zaqueu. Zaqueu tinha que se organizar, porque o Evangelho transforma, o Evangelho salva a mente e te traz uma nova direção de vida. Aí o Evangelho chegou, a presença de Cristo, chegou naquela casa, e Zaqueu começou a se organizar. Eu vou dar aos pobres, eu vou retribuir se eu defraudei alguém. Aí Jesus disse, pronto, chegou a salvação na tua casa. Que salvação? A salvação da consciência de Zaqueu, uma organização. Pronto, Zaqueu, chegou a salvação na tua casa. E por que chegou a salvação na tua casa? Porque a partir de agora você vai ser filho de Abraão, você vai ser filho de Deus? Não, chegou a salvação na tua casa porque também este é um filho de Abraão. Então a salvação só chegou porque ele já era um filho de Abraão. Ou seja, um filho de Deus. 10. Porque o Filho do Homem não veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estava perdido, Deus salvou. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pegou todos os seus bens, saiu. Gastou com tudo que ele tinha direito, com as meretrizes e tal. Quando acabou o dinheiro, ele desejou comer comida de porcos, não achou. Disse, vou voltar para casa. Porque meu pai tem funcionários, trabalhadores que estão vivendo melhor do que eu. Aí ele voltou. Quando ele voltou, o pai tinha abandonado? O pai tinha deixado de ser pai? Não. O pai estava de braços abertos para acolher novamente. Quando o irmão que chegou do campo disse assim, o que é que está acontecendo em casa? Aí os serventes disseram, tem uma festa aí. O teu irmão que sumiu, estava perdido, foi achado.
E aí teu pai fez uma festa. Ele disse, como assim? Aí quando ele foi questionar o pai disse, meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Você não está perdido. Tudo que eu tenho é teu. Agora, esse teu irmão aí estava perdido e foi achado. Uma ovelha, né, da casa de Israel que estava perdida e foi achado. Deixou de ser filho de Deus? Não, era um filho de Deus. O pai recebeu como filho. Fez uma festa, mas aquele filho estava perdido, andando nos seus próprios caminhos. Então, houve uma regeneração na vida daquele filho. Né? Ele foi resgatado de uma conduta de vida que ele estava tendo lá na caminhada dele errada. Então a salvação ali não era para ir para o céu, era para ter uma vida, né, dentro do padrão que o Pai estabeleceu, assim como Zaqueu. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, olha o que diz. E a estes 12 enviou Jesus, ordenando, não ireis aos gentios, não era o tempo de ir aos gentios ainda, porque para ir para os gentios, Jesus levantou Paulo depois. Não ireis aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos. 6. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas o quê? Perdidas. Eram bodes que iam aceitar Jesus e virar ovelha? Porque o sistema religioso pensa que é assim. Você é um bode, você é um filho da perdição, você é um filho do diabo. Aceite Jesus para se tornar ovelha do seu pasto, ovelha do seu rebanho. Aí o povo vem, levanta a mão, se batiza nas águas, aceita Jesus, dá dízimo, vive uma vida e tal. Aí acredita que é aquilo ali que vai levar para o céu. Não. Jesus disse, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram ovelhas, eram filhos, mas estavam perdidos. Assim como o filho pródigo, assim como os próprios apóstolos antes de conhecer Cristo. Assim como o próprio Zaqueu, como o próprio Nicodemos, que embora ele fosse um mestre lá na sinagoga, ele estava tão perdido, que ele foi ter com Jesus à noite e disse, tu és vindo de Deus, ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. Aí Jesus disse, meu filho, tu está perdido, tu tem que nascer de novo da água do Espírito. Tu tem que nascer da regeneração do Espírito, do entendimento. Tu tem que nascer da água limpa da palavra, conhecer o mandamento do Pai. Mas ele estava tão perdido que ele disse assim, o que é que eu vou fazer, Jesus? Voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse, não, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa é nascer de novo. Então, abençoado, a salvação pelo lavar regenerador não é para uma vida depois da morte, é para uma vida terrena. E Jesus estava mandando aquele povo, os discípulos, os apóstolos, irem em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro que depois, quando ele morreu, ressuscitou, ele chama o apóstolo Paulo para ir agora às nações. E aí é onde os gentios também são alcançados por esta palavra, que traz salvação. Olha o que estava escrito lá, o que está escrito em Atos dos Apóstolos 4:12. Disse Pedro no seu sermão, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devemos ser salvos. Ser salvo. Só Cristo trazia essa salvação. Em nenhum outro homem. Então a salvação aqui não era para uma vida depois da morte, é para a vida presente. E só nele é que havia salvação. Davi não salvou, Elias não salvou, Jeremias não salvou, João Batista não salvou ninguém. Nenhum dos profetas salvaram, Moisés não salvou. Pelo contrário, ele era um ministério de condenação e morte. Aí Cristo veio para salvar o seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Diz que nascido de mulher, nascido sobre a lei, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Salvar aqueles que estavam debaixo da lei. É claro que quando a palavra, o entendimento da graça chegou ao apóstolo Paulo e Paulo começou a pregar a palavra, a salvação agora começou a chegar na mente das pessoas. As pessoas começaram a entender o plano de Deus, o propósito, a unidade do corpo, né? Não só judeu agora, mas também os de gentios foram aproximados. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, porque é todos, por meio de todos e em todos. Então, queridos, a salvação
pelo lavar regenerador, não tinha nada a ver de uma salvação para o céu, porque a garantia dos céus não depende de nenhum tipo de obra meritória, porque tem muita gente que vai morrer e nunca vai ouvir falar de Jesus, nunca vai ouvir falar de Bíblia, nunca vai ouvir falar de religião. Ou tem gente que vai morrer nas suas religiões, na sua cultura, mas crê em um Deus eterno, Criador, porque o Espírito, a essência, veio de Deus e voltará para Deus. Amém? Graça e paz. Graça eterna. Compartilhe aí à vontade e vamos que vamos. Obrigado a vocês aí nos comentários. E a cada dia vamos avançando no entendimento do Pai e levando salvação à mente do povo.